Graças a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Infelizmente por uma via virtual, pela internet, né? Mas graças a Deus por esse recurso, né? Poderíamos estar aí separados, sem se ver, sem se falar, né? E graças a Deus temos esse recurso em nossas mãos. E se você está me ouvindo aí também, porque você tem esse recurso, e temos que louvar a Deus por isso. Amém? Lembrando os irmãos que nós estamos aí neste domingo, desejando que o Senhor abençoe a todos nós com a sua palavra, com a sua paz, com a sua alegria, com a sua bênção, com a sua unção. Amém? Tivemos a última aula com o pastor Jurandir e agora vamos continuar então na nossa revista. Esse trimestre nós estamos estudando o livro de Salmos. Amém? Se você já tem a revista, se não tem, pode adquirir. Dá uma ligadinha para a Tamara na igreja e entre em contato com ela que você pode estar marcando o dia para ir buscar. Amém? A lição de hoje, irmãos, é o número 5. Celebrando a segurança do povo de Deus. Celebrando a segurança do povo de Deus. Essa lição está baseada no Salmo de número 46. Vou estar lendo esse salmo com vocês agora, se você quiser pegar sua Bíblia também. Uma dica, irmãos, é muito bom estarmos pela internet, é muito bom estarmos aí com nossa aula gravada. De repente você não pôde participar, pode ouvir depois. Tem as partes ruins, mas tem as partes boas, né? Mas procure ter o compromisso da EBD sempre na sua vida. Mesmo não indo na igreja às 9 horas da manhã, como é nosso costume, pega às 9 da manhã a nossa aula, senta numa mesa, reserva um tempo. Todas as classes estão tendo aulas normalmente pela internet. Separa a Bíblia, adquira sua revista e estude. Quando nós voltarmos, se você quiser, logo para a igreja, para o templo, você vai estar dentro do seu costume, dentro da sua rotina de participação na EBD. Isso é muito importante. Amém? Então, o Salmo de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Salmo de número 46. A nossa lição começa dizendo o seguinte, na parte 1. A ação do Senhor e a fragilidade humana. Fragilidade humana. Vamos dizer assim, vamos pegar essa palavra aqui, angústia, né? Socorro bem presente no momento da angústia, nas situações adversas desta vida. Eu peguei aqui a tradução de angústia. Veja bem, estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. Estado de ansiedade, inquietude, sofrimento. Angústia não é causa de males da nossa vida. Angústia é consequência de males na nossa vida. Então a pessoa passa por um período de indecisões, de medo, ela fica ansiosa,
ela fica inquieta por causa de alguma coisa, ela está em sofrimento por causa de alguma coisa, ela está sofrendo um tormento por causa de alguma coisa. Então, muitas vezes nós temos dificuldade, nós temos problemas porque nós passamos a buscar acabar com a angústia. Nós precisamos acabar com aquilo que causa a angústia. Então, a angústia não é uma causa de alguma coisa, já é consequência do que está sofrendo, do que está se vivendo. Em mundos como o de hoje, em mundos de pandemia, em mundos de problemas financeiros, em mundos de incertezas, em mundos de pecados, quantas coisas acontecem ao nosso redor. Quantas coisas acontecem na vida das pessoas que as levam a um sentimento de angústia, que os levam a uma situação de angústia. Então vou repetir, angústia não é causa, angústia é consequência, mas se não for tratado, se não for curado esta angústia, ela pode aí sim será causa de doenças, muitas doenças psicossomáticas, por exemplo, né? A pessoa pode ter depressão, pode ter problemas de pressão, pode ter problemas outros aí que o corpo acaba sofrendo por uma deficiência do corpo, da mente, de lidar com certas coisas, com certos sofrimentos dessa vida, certas situações dessa vida, e aí participar de um momento de angústia. Então a angústia precisa ser tratada. Então, nesse estado de perigo, estamos falando de fragilidade do ser humano diante da ação do Senhor. Então, no sentimento de angústia, na situação de angústia, normalmente o momento que a fragilidade humana sente isso, faz parte da nossa natureza humana buscar um refúgio. Então, não é normal a pessoa, a não ser que tenha outros problemas já, mas a pessoa sentir um perigo e não procurar um abrigo, né? Sentir uma situação de desconforto e não procurar sair dela. Então a pessoa nessa necessidade, ela busca o quê? Um refúgio. Refúgio, vou ler aqui a definição: lugar para onde se foge para escapar de um perigo, um asilo, um asílio, né? Um retiro. Então, refúgio, vamos pegar essa frase aqui mais simples, refúgio, um lugar para onde se foge para escapar de um perigo. Então, quando a nossa alma, nosso coração, nossa mente está se sentindo em perigo, está se sentindo desconfortável, sofrendo, por exemplo, por uma angústia causada por situações, a nossa natureza humana, a nossa fragilidade nos leva a fugir. E fugir para onde? Fugir para um refúgio. Fugir para um lugar onde eu possa escapar daquele perigo. Isso é normal não só do crente, é normal do ser humano. É instinto de sobrevivência, é instinto de procurar sempre o bem-estar. Então a pessoa passa a procurar. O que se pode procurar no momento de angústia? O que se pode procurar como refúgio para um momento de angústia? Pessoas, conselhos, abraços. Outros procuram em bebida, outros procuram em drogas, outros procuram em lugares: eu vou mudar de casa, eu vou mudar de país, eu vou mudar de situação, eu vou mudar de casamento, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de bairro para ver se consegue escapar disso daí, né? O mundo, nós buscamos em Deus o nosso refúgio. Esse salmo nos traz isso hoje, né? A beleza de podermos sentir, a beleza de podermos participar dessa palavra maravilhosa que o Salmo nos traz, e temos a certeza que nós podemos buscar em Deus o nosso refúgio. Como? Em sua palavra, em suas promessas, no Espírito Santo, na sua santa presença. Deus é o nosso refúgio, bem presente quando? Na hora da angústia. É um Deus presente, é um Deus que está, é um Deus que se mostra, é um Deus que se apresenta, é um Deus que está disponível. Nós é que precisamos mudar para poder alcançar essa magnitude da graça, da benevolência, da misericórdia, da compaixão de Deus. Amém?
Então a nossa lição fala assim: nós temos sim essa fragilidade, nós somos humanos, mas o nosso Deus é o nosso refúgio. Precisamos desse refúgio. A parte 1:2 diz assim: Deus é a nossa fortaleza. Nós pegamos aí na própria Bíblia, né, assim, muitos exemplos de grandes fortalezas, né? Uma cidade grande como Jericó, muralhas, exércitos, tanta coisa que se defendia, que se podia ter numa muralha, numa fortaleza. Aqui a nossa lição diz assim, na metade da parte 1:2: mas o Senhor também é a fortaleza do nosso interior. O Senhor também é fortaleza, veja bem, do nosso interior. Neste presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas, esgotamentos, bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na angústia. Vou repetir. Mas o Senhor também é fortaleza no nosso interior. Eu vou ler aqui o Salmo de número 73. Salmo 73. Quer ver? 73. Se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir comigo, grifa aí. 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então, ele diz aqui, nesse tempo que nós estamos sendo marcados por enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas, bem-aventurado aquele que enfrenta, não é aquele que foge, não é aquele que se esconde. Mas como enfrentar situações para nós tão terríveis? Como enfrentar situações para nós tão graves? Como enfrentar situações para nós tão fortes como as que nós vemos aí e muitos de nós passamos? Né? Enfrentar como Deus enfrenta. Enfrentar porque nós temos esse Deus em nós. Nós dissemos agora, Ele é fortaleza, Ele faz fortaleza no nosso interior. Se eu disser aqui para você, aqui falou de angústia, falou de complexos, falou de traumas. Onde está isso? Onde está a angústia? Onde está o trauma? Onde estão os complexos? No nosso interior. Então, é aí que nós precisamos da fortaleza de Deus realmente. Onde Ele se oferece para ser a nossa fortaleza. Dentro de nós, Deus vai fazer fortaleza. As coisas acontecem ao nosso derredor, mas o sol está para todos. Uns reclamam, outros dão glória a Deus. Então, os problemas maiores, irmãos, estão dentro de nós. Pelo aquilo que acontece em volta, pelo aquilo que nos sufoca, que nos faz sofrer, como dissemos lá atrás, essas deficiências, essas situações nos traz a traumas, nos traz a angústia, nos traz a complexos, se não tivermos a fortaleza de Deus dentro de nós. É aí que Deus monta a fortaleza, para passarmos pela adversidade sem cair. É assim que nós vamos enfrentar. É sentindo Deus em nós, é sentindo a fortaleza de Deus em nós, é que nós vamos enfrentar tudo isso sem cair. Amém? Glória a Deus. A parte 3 aqui, 1:3 diz, é o socorro bem presente na hora da angústia. E aí eu vou dizer então, o que uma fortaleza oferece? Se pegarmos os exemplos que fomos falar lá atrás, um castelo, uma cidade com muralhas, uma cidade fortificada, uma fortaleza. Nossa própria lição, ele traz um exemplo para nós aqui, se você tiver a sua aí, de um castelo, né? Um castelo em cima de uma montanha, um castelo, parece que aqui edificado com pedras, um exemplo da nossa lição, né? O que uma fortaleza nos traz? Nos traz o socorro presente. Que tipo de socorro uma fortaleza pode oferecer? Por exemplo, muralhas,
armas, exércitos, comida, etc, etc. Apesar de ser uma fortaleza, na hora da angústia, na hora do sofrimento, ela vai nos fortalecer alguma coisa. Essas físicas que estamos citando nos fornecem armas. Agora, e a fortaleza de Deus que estamos falando que existe em nós, crentes, e exaltado aqui no Salmo número 46? O que Deus, como sendo fortaleza, nos oferece como socorro? Paz, fé, esperança, discernimento, principalmente de como agir diante de situações, fruto do Espírito. Aí você vai ter domínio próprio, temperança, benignidade, longanimidade, coisas muito, muito necessárias para nós e para a nossa convivência com os outros. Anjos, para mim, sim. Salmo 91, 11 e 12, dá uma lida na sua Bíblia comigo. Salmo 91, 11 e 12. Porque aos seus anjos, muitos, mais de um, dará ordens a teu respeito. Essa palavra está falando com você, comigo, com outro, mas é com você. Porque estamos falando de fortaleza dentro de você. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então, anjos, sim. Socorro bem presente. Esse salmo aqui, inclusive, Satanás usou quando foi tentar Jesus lá no deserto, lembra? Acho que está em Lucas 4, se não me engano. Pula daí, Senhor. Pula daí, Jesus. Né? Deus dará ordem aos anjos a teu respeito. Eles estavam querendo colocar Jesus a desafiar a bondade, a palavra, a misericórdia de Deus. Mas até Satanás conhece esse salmo. Até Satanás conhece essa palavra. E a fortaleza de Deus para mim e para você. Socorro bem presente. Sim, anjos. Fruto do Espírito. Dons do Espírito Santo. Promessas. Tudo isso Deus fornece. Deus oferece. E principalmente a sua presença. Sentir a presença de Deus em nós. Sentir Deus habitando em nós através do teu Santo Espírito. Isso é fortaleza. Isso é socorro. Isso é socorro presente, não é socorro ausente. Bem? Parte 2 da nossa lição, nós entramos aqui em confiança que prevalece no meio do caos. Veja bem, o salmista declara que, em decorrência de Deus ser o refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, não temeria. Então veja bem, o salmista fala assim: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Terra e monte lembram firmeza, montanha, monte. Mas o mar pode rompê-los. O mar pode destruí-los. Então ele usa esse exemplo, o salmista expressa plena confiança. Veja bem, isso é muito interessante, muito forte. O salmista expressa plena confiança, onde ele diz: ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, pois de alguma forma Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Então ele deu o exemplo aqui de monte, de terra.